A paz do Senhor, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja presente no seu coração. Hoje gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus com o tema O Deus que Livra. E está em Êxodo capítulo 14, dos versículos 13 a 15. Por gentileza, você pode acompanhar na sua Bíblia. E na versão Almeida, Revista e Atualizada, está escrito assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nesta oportunidade, nós vamos meditar sobre o tema O Deus que Livra. O texto bíblico lido, ele faz parte da narrativa da libertação do povo de Israel do Egito. Depois de 430 anos naquele país, a maioria deles servindo como escravo, Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó. Entretanto, bem no início desta caminhada, rumo à terra prometida, eles ficaram encurralados. O capítulo 14 de Êxodo conta-nos que, acampados diante do mar, os israelitas foram alcançados pelas tropas de Faraó. Arrependido, o monarca egípcio queria capturá-los novamente. Se eles se recusassem, o confronto seria inevitável. Não havia para onde fugir. O povo tinha o mar diante de si e os soldados de Faraó logo atrás. Só Deus podia livrá-los naquele momento. E como sabemos, isto aconteceu. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. É isso que nos diz o versículo 30. Todas as vezes que nos sentirmos pressionados por todos os lados, encurralados, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, quando nós olharmos para todos os lados e estivermos cercados, eu quero te dizer agora, mesmo assim, ainda há esperança. Louvado seja Deus. O Senhor pode nos livrar. Atualmente não são poucos os casos de pessoas que precisam de livramento. Eu posso estar falando com você agora, que precisa de um livramento. Livramento de uma doença fatal. Livramento das perplexidades da vida. Livramento de uma dependência química, de uma depressão. Livramento do medo que te assola. Livramento do desejo quase que inevitável de tirar a própria vida. Livramento da falta de fé. Livramento de algum complexo de inferioridade. Livramento das tentações do inimigo, das propostas sedutoras do mundo, das perseguições no seu trabalho por causa da fé em Jesus. Enfim, a lista é muito grande. Por isso, nesta reflexão, nós aprenderemos com a palavra que Deus tem o poder para nos livrar daquelas situações pelas quais aos nossos olhos parece não haver saída. Mas como podemos ver o livramento de Deus? Em tom de encorajamento, os versículos 13 ao 15 de Êxodo nos apresentam preciosos conselhos. E eu gostaria, nessa oportunidade, de compartilhar com você apenas o primeiro conselho. Deus tem poder para nos livrar. Tenhamos coragem. Esse é um conselho especial para a minha vida e para a tua vida. O povo de Deus estava cercado por ambos os lados. A situação era apavorante. Confira o versículo 10 do capítulo 14 de Êxodo.
Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados. Está escrito no versículo 10. Até aquele momento tudo estava correndo bem. Todas as coisas estavam saindo conforme o esperado. Todavia, quando a primeira pessoa viu o exército de Faraó se aproximando e se aproximava a todo vapor, o medo tomou conta de todo o povo. Não havia para onde correr. O lugar onde eles estavam acampados, junto ao mar, perto de Pai-Haiote, em frente de Baal-Zefron, conforme nos informa o versículo 9, era um beco sem saída. Literalmente, eles estavam encurralados. Neste momento delicado e desfavorável, o texto nos diz: os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Versículo 10. É a primeira vez no livro de Êxodo que isso acontece, um clamor em massa. E não nos impressionemos. Geralmente é o que nós costumamos fazer mesmo. Diante das impossibilidades, nossa primeira reação é clamar ao Senhor. Mas veja o que disseram a Moisés logo em seguida, no versículo 11. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? A situação mudou de forma rápida, não é verdade? Eles até começaram bem. Mas como a resposta de Deus não veio imediatamente na hora em que eles clamaram, então se puseram a murmurar e precisavam achar um culpado para aquela situação. A fé e a confiança em Deus se distanciaram do povo naquela oportunidade. Tiveram a coragem e a ousadia de perguntar: o que fizeste conosco tirando-nos do Egito? Versículo 11, a parte B. Que lamentável. O medo fez com que os israelitas, eles desejassem, meus queridos irmãos, voltar ao Egito. O medo fez com que eles estacionassem. Naquela situação foi difícil para eles olhar para o outro lado do Mar Vermelho e firmar os olhos. A esperança se foi. O medo faz isso conosco. Somos impedidos de olhar para frente. Só conseguimos olhar o presente. Meus queridos irmãos, só o presente. O medo não nos deixa ver o futuro. Só conseguimos ver problemas. A pessoa com medo só consegue imaginar o pior. À noite, ao dormir, diante de qualquer ruído, só consegue pensar no ladrão. No emprego, se o chefe o chama para uma reunião, já pensa em demissão, nunca em uma promoção. O medo não nos deixa ver a realidade. Queridos irmãos, amigos que me ouvem nesse momento, eles disseram: mas Moisés só pode estar cego. Como assim? Ele não está vendo Faraó chegando com seu poderoso exército? Como ter coragem e confiança em Deus num momento como esse? Moisés sabia que era possível. Deus os levou àquela situação. Isso mesmo. O medo não nos deixa ver a realidade como ela é. Ele distorce e amplia as nossas percepções das dificuldades. Por isso, diante daquela impossibilidade, Moisés diz: não temais. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. No versículo 14, Deus estava do lado do povo, mas o pânico impediu os israelitas de se lembrarem daquilo que o Senhor havia feito quando eles ainda estavam no Egito. Meus queridos irmãos, as pragas, elas foram grandiosas demonstrações do poder de Deus, uma após outra, e Deus foi revelando a sua onipotência. Seria muito esperar mais um milagre?
Meu irmão, minha irmã, diante da impossibilidade, continue tendo coragem. Não deixe o medo fazer com que você tire os olhos de Deus e comece a enxergar somente Faraó. Deus é maior. Deus é maior. Nós vemos que Deus levou o povo para aquele lugar. É isso que está escrito no versículo 12 do capítulo 14. Diz assim a palavra: diga aos filhos de Israel que mudem o rumo e acampem perto de Pai-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. Isso na nova versão internacional. Compare este versículo com o número 9. O povo estava exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Eles estavam obedecendo a Deus. Mudaram a rota por causa das ordens divinas. Deus os levou àquele beco sem saída. O fato de Deus estar no controle da nossa vida não significa que não enfrentaremos dificuldades. O fato de nós obedecermos a Deus não significa que não enfrentaremos situações insolúveis aos nossos olhos. O povo não estava naquela situação por causa de um acidente de percurso, por um erro de cálculo ou coisa do tipo. Estavam emparedados, encurralados porque Deus quis. Por isso, neste momento, onde pensamentos de morte rondavam o coração dos israelitas, Moisés diz: não temas. Meu irmão e minha irmã, por mais conflituosas que sejam as situações, não temas. Deus pode estar usando algumas situações insolúveis aos seus olhos para te ensinar alguma coisa. Apenas confie. Deus está ao nosso lado. Não esqueça disso. Ele está com o seu povo. Na hora certa, ele nos livrará. Tenhamos coragem. Estamos diante de uma pandemia, é verdade. Mas Deus é maior. Ele tem o poder para livrar o seu povo. Ele tem o poder para curar as pessoas. Ele tem o poder para nos livrar desse inimigo invisível. Apenas confie em Deus. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você, para que você lance fora os medos e tenha coragem. Tenha coragem, porque o Senhor está te falando pela sua palavra. Não temas. Não temas. O Senhor é contigo. Deus maravilhoso. Esta vida, este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga, que neste momento ouviu esta reflexão, e tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez essa pessoa esteja encurralada, esteja também num beco sem saída, esteja passando por momentos difíceis na vida, mas neste momento a tua palavra está encorajando, está trazendo vitória, está trazendo bênção espiritual. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, repreendendo todo medo, todo mal, para que o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga tenham coragem, olhem para o futuro, olhem para Deus, olhem para a vitória em Cristo Jesus. Nós te oramos, ó Pai, em nome de teu amado Filho. Amém. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.